vocês. Hoje eu vou dar uma de Lu Guedes. Vou fazer uma sopinha. É sexta-feira, o marido depois chega. Aí eu gosto sempre de ter uma sopinha, alguma coisinha para ele piscar. Não só sopinha, né? Às vezes o caldo, aqui em Minas o pessoal tem muita cultura de fazer caldo, sabe? Então, aí às vezes tem um caldinho, alguma coisinha diferente, né? Uma carne de porco, torresminho. Eu gosto de receber meu marido sempre com um tira-gosto, porque ele é caminhoneiro, né? Então assim, vai na estrada, né? Ele sempre leva a marmita que eu faço, mas sempre quando ele chega, né? Fica esperando ter alguma coisinha gostosa. Então, aí eu sempre gosto de fazer alguma coisinha, sabe? Aí essa minha sopa, ela não tem muito regra não. Como meu marido fala, né? Na cozinha não tem regra, cada um tem um jeito. Aí eu peguei umas coisinhas que tinha ali na geladeira. Aí tinha umas folhas, né? Mostarda, rúcula, agrião. Vou jogar ali na sopa pra deixar um verdinho, né? Aí eu peguei também, tinha batatinha, inhame. Aí eu vou aproveitar e colocar pra ensopar essa sopa. Não sei se tá muito barulho aí, que aqui tá uma chuva danada. Aí eu tenho esse sopão também, que eu gosto de fazer esse sopão e incrementar nos legumes. Às vezes colocar um pouquinho de macarrão também. Eu não vou fazer grande quantidade não, porque a gente tá querendo fazer um churrasquinho amanhã. Então, é só mesmo para na hora que meu marido chegar ter uma coisinha para ele poder beliscar. Nossa, esse inhame tá meio um pouquinho feio, mas aqui, cheguei na parte boa. Vamos lavar ele. Nossa, tá uma chuva, gente, vocês verem. Eu vi um comunicado da Defesa Civil alertando para chuvas no final de semana. Nossa, será que vai chover muito? Agora tá chovendo. Nossa, a gente tava querendo dar um pulinho ali na roça. Se estiver chovendo assim, nem vai dar pra ir. Aliás, né, roça com chuva é bom. Mas me preocupa no meio do caminho, né, pra gente levar as coisas, né, na caminhonete. A gente tem uma caminhonetezinha, né, que a gente coloca as coisas quando vai pra roça. E só que ela não tem aquela capota marítima. Então assim, quando tem chuva aí fica difícil da gente carregar as coisas. Tomara que melhore um pouquinho a chuva aqui. Claro, a gente tá precisando de chuva, né, mas que ela não fique muito forte direto, né? Chova um pouquinho, depois melhora e passa um pouquinho, né? Que a chuva venha, mas venha branda. Apesar que agora ela não está branda. Mas até que tá precisando. Esses dias está muito calor. Não sei ainda onde vocês moram. Eu sei que pra dormir tem que dormir com o ventilador ligado. Isso que eu não gosto de ventilador ligado, mas fazer o quê? Essa noite mesmo, tava um calor tão grande, eu acordei assim, sabe quando você tá abafado assim? Eu tive que ligar o ventilador. Apesar que eu gosto de dormir de coberta, né? Me julguem. Ai, ai. Mesmo no calor, é estranho, né? Sei lá, uma sensação esquisita quando a gente não dorme coberto, mesmo estando calor.
eu tô descascando a batata aqui com a faca, eu tenho descascador, acabei esquecendo. Não, tá bom. Eu acho que uma batatinha dá. Como eu falei, eu não vou fazer em grande quantidade. Também ficar comendo comida passada assim, comendo sopa direto. Sopa é bom, né? Mas muito também fica bom não. Aqui tem a cebola. Eu comprei a cebola, tava o preço de... tava R$1,98 o quilo. Mas, nossa... Depende um pouquinho, viu? Ela não tá tão boa assim, não. Isso que eu escolhi, viu? Escolhi. Aí essa cebola é cebola roxa. Olha lá no meio da cebola amarela. Ela tem que tirar umas camadas dela pra poder aproveitar. Cebola a gente tem que ficar esperto, porque senão um estragadinho da cebola estraga toda a comida. Ainda bem que essa aqui não tá tanto assim, não. Tem um pedacinho que tá. Tem que massacrar a cebola, mas não, agora deu. Essa sopa eu vou encorpar ela com a proteína que eu vou usar, é a carne moída. Eu ia colocar frango, mas aí depois eu lembrei que tem carne moída aí. Vou colocar ela para encorpar. Nossa senhora, o olho começou a arder. Ô, gente, quem tem dica para cortar cebola e o olho não ficar ardendo? Nossa. Teve uma vez que uma amiga minha falou assim, tem que cortar cebola tem que colocar um pouco de água na boca enquanto você corta a cebola. Aí ficou nós duas, né? As duas bobas lá com a boca cheia de água cortando cebola. E era um tanto de cebola. Ai. Não sei como a gente não sufocou. Mas não deu certo não. Ai. Um pouquinho de alho. Vocês gostam de alho? Eu gosto muito. Alho assim, in natura. Às vezes eu uso daquele alho, aquele que já vem em pedaço, sabe? Aquele frito. Ele é muito bom, mas o cheiro do alho assim, o alho natural, na hora que você frita, não tem igual não. Eu gosto do alho amassado também, eu acho que o alho amassado ele dá muito mais cheiro, só que aí às vezes a preguiça, sabe? Eu tenho que ter o costume de amassar o alho, deixar no potinho. Pronto. Vou jogar um pouquinho de alho. Nossa, eu amo cozinhar. A terapia é tão grande, né? Quando a gente tá cozinhando, a gente não fica pensando em nada. Eu gosto principalmente quando as pessoas elogiam minha comida. É tão bom, né? Na hora que meu marido elogia minha comida, nossa, eu fico parecendo um pavão. Porque você faz aquilo com carinho, né? Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, quando você for cozinhar, você não cozinhar com raiva, né? Às vezes a gente, nas coisas do dia a dia, né? A gente fica nervosa e vou caçar um pouquinho de água. E às vezes a gente, né? A gente tem que fazer as coisas do dia a dia, tem que cozinhar, e às vezes a gente tá nervosa. Aí uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, se você estiver nervosa, não vai pra panela não. Porque
porque eu acredito muito naquela questão de energia, sabe? Nossa, gente, essa carne moída aqui, ó, eu não gosto de comprar assim não, mas no dia que fui no mercado, era o que tinha ali de imediato, mercado atacadista, né? Essas carnes soltam muita água. Então, igual eu tava falando, né, assim, alimento, né? Se você estiver nervosa, não mexe com a comida não, porque tudo é energia, né? E às vezes quando a gente tá nervosa, a gente acaba passando aquela comida pro alimento, aquela energia pro alimento, né? Para aquela comida. Por isso assim, eu tenho muito medo de comida assim que a gente come fora, né? Porque a gente não sabe como que aquela pessoa, né? Aquela pessoa que fez, como ela estava, como estava o humor dela. Então a gente, né? A gente precisar comer na rua, tudo bem, mas é bom a gente abençoar aquele alimento, pedir para Deus abençoar, né? Porque, né, várias vezes a gente vê, né, casos, porque as pessoas passaram mal, mas depois de comer aquele alimento, mas os ingredientes eram novos, não tinha nada passado, mas eu acredito muito disso. Às vezes uma energia, né, quando você está alimentando, se você fala alguma coisa mais pesada, né, a gente passa aquilo pro alimento, né? Sem querer a gente contamina com aquela energia negativa. Então é sempre bom, principalmente quando a gente está fazendo a comida, eu gosto, né, de pedir para Deus para abençoar, que a pessoa que vai se alimentar, que ela se sinta bem, que ela se sinta feliz, que ela se sinta em paz, que aquela comida traga coisas boas para aquela pessoa, né? Eu acredito muito nisso. Ai, vou terminar de cortar aquele pacote ali da carne que eu não consegui. Deixa eu cortar aqui. Nossa, tá saindo muita água. E aí, não é marca ruim não, é de boi. Nossa, não sei nem como vai sair essa gravação, se tanto barulho de chuva aqui. O celular tá bem ali tá bem na janela, sabe? Filmando. Ai, tomara que vocês consigam me ouvir. Muita chuva. Pronto, vou fazer metade dessa embalagem aqui. Pronto, fiz metade do pacotinho. Agora fritar um pouquinho a cebola. Olha o cheiro. O cheiro tá bom, viu? Deixa eu pegar vocês aqui, ó, pra ver se dá pra ver. Vou jogar um pouquinho a carne. É a carne aqui, ó. Não peguei muito não, peguei metade do pacote. Aí agora, aí só vou jogar um salzinho. Eu jogo sal, páprica. Eu não gosto de sazon, essas coisas não, sabe? Esse tempero em cubo. Tem muito tempo que eu não uso. Antes eu pensava que o tempero, para a comida ficar boa, tinha que ser aquele tempero, aqueles outros lá, né, que a gente conhece, tem muito tempero. Mas aí depois eu aprendi que quanto mais você deixar o alimento na forma natural dele, você vai sentir o gosto, porque esses outros temperos, eles mascaram o gosto do alimento. Então, aí eu coloco mais os alimentos naturais, né? Assim, o curry, né?
curry, açafrão. Não sei se tem diferença. Tem diferença entre curry e açafrão? Pra mim é a mesma coisa, né? Essa aqui é a páprica. Às vezes, né? De vez em nunca eu compro colorau, mas eu prefiro a páprica. Na verdade, eu gosto mais da páprica defumada. Só que eu não tenho encontrado, então eu tenho sempre comprado a páprica picante. Eu gosto da doce também, né? Primeiro a defumada, depois depois a doce, depois a terceira picante. Mas ultimamente só tenho encontrado a páprica picante. Aí são esses temperinhos. E eu gosto de colocar também, apesar da páprica ser picante, né? Um pouquinho de pimenta. Coloco só uma gotinha. Não fica muito bom pra alça, sabe? O sabor. Agora quem não tem pimenta, aliás, quem não pode com pimenta, né? Então, aí é bom evitar. Tem essa aqui, que meu marido gosta de bater a pimenta, essa aqui eu coloco uma gotinha só, porque ela é forte. Eu queria posicionar o celular aqui para vocês verem aqui na panela. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Aqui eu não consegui posicionar o celular, mas tá aqui para vocês verem. Aí a carne desse jeito, agora eu vou jogar os legumes. Aqui ó, os legumes picadinhos. Coloquei um pouquinho de sal agora, não filmei, mas coloquei um pouquinho, tá? Aí agora vou com a água. Eu vou deixar cozinhar um pouquinho e por último eu jogo o sopão. E se eu ver que precisa, aí eu coloco um pouco de macarrão. Eu tenho aqui macarrão parafuso, aí eu vou colocar se precisar. E é isso aí, gente. A sopinha tá lá no fogo. Agora eu vou arrumar minha bagunça, né? Agora é rapidinho. Deixa eu guardar isso aqui. É engraçado quando a gente fica vendo assim vídeo de alguém fazendo alguma coisa na cozinha, né? Cada um tem um jeito de fazer, né? Automaticamente, sem querer, a gente acaba julgando, né? Engraçado isso. Mas a cozinha é isso, cada um vai descobrindo a forma, né? Cada um vê um jeito que fica melhor para trabalhar. Deixa eu guardar aqui as coisas. Agora a carne. As coisas caindo. Eu não entendo. Direto eu arrumo aqui os potes, mas já acaba bagunçando. Daqui a pouco tem que arrumar de novo. Aí aqui, ó, a carne eu usei só metade da embalagem. Esse restante aqui, acho que depois eu vou fazer com batata. Uma carne moída com batata e arroz, hein? Tá bom demais. Apesar que arroz e batata tudo carboidrato, né? Mas fica muito bom. Vocês têm dificuldade de ficar deixando a cozinha organizada na hora que tá cozinhando? Às vezes até que consigo deixar organizado, mas a maioria das vezes eu bagunço tudo e depois arrumo de uma vez. Depende do dia.
aqui. É que eu fiz pouca bagunça hoje. Mas também a sopa vai pouca, né? Pouca coisa, então não tem como a gente bagunçar muito. Esse final de semana vai ser sopa. Final de semana passado foi feijoada. Nossa, mas a feijoada ficou boa. Normalmente, a feijoada eu gosto de fazer de um dia para outro, porque aí no dia seguinte ela já tá mais encorpada, né? Eu acho isso. Eu acho que o sabor tá mais apurado no dia seguinte. Mas aí eu fiz as pressas, fui lá pra casa da minha sogra, fiz lá. Aí eu... Até que a feijoada ficou boa, sabe? Aí aqui em Minas, antes eu morava lá em São Paulo, né? Sou nascida e criada lá. Vim pra Minas, né? Família do meu pai daqui também. Enfim, né? Casei com um mineiro. Aí lá em São Paulo, a feijoada é diferente, né? Lá em São Paulo o torresmo é diferente, né? O torresmo mais... Bom, pelo menos onde eu vivia, né? Daquele torresmo mais pedaçudo. Aqui em Minas não. Aqui em Minas o torresmo é mais aquele pequenininho, sabe? Bem pururucadinho, que você come igual pipoca, de tão bom. E uma peculiaridade, né, da feijoada mineira, que o pessoal aqui come com vinagrete. E, nossa, fica muito bom. Aí eu já aprendi. Feijoada, quando eu faço aqui, aí eu faço a feijoada, né, a farofa. Final de semana passado eu fiz a farofa porque tá muito corrido, né? Então foi a farofa, aquela de pacote que a gente compra, e foi desse jeito mesmo. Mas aí a diferença, né? Aqui o pessoal tem a feijoada, né? O arroz, a feijoada e o vinagrete. E a couve. Lá em São Paulo a couve é refogada. Aqui a couve é crua. Outra coisa diferente, né? Além do vinagrete e da couve, o torresmo também, aquele molhinho de pimenta. Em São Paulo, normalmente todo lugar que você vai, aí serve a feijoada com aquele molhinho de pimenta. Já aqui não. Meu marido ama pimenta, né? E aí pra ele, assim, foi uma baita de uma novidade. Aí ele ama. Normalmente, no final de semana agora eu não consegui fazer, mas normalmente quando eu faço, aí eu faço esse molho de pimenta também. Então, assim, o bom de conhecer esses dois lados da culinária, né, paulista e mineira, que a gente vai juntando tudo e vai adequando e fica muito bom. Aí a minha feijoada eu faço com arroz, a couve refogada, o vinagrete, torresmo, a farofa. Farofa eu gosto até de jogar banana, uva passa, o que tem aqui. Um molhinho de pimenta, então fica aquela feijoada, pensa, aquela feijoada super encorpada. Ai, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro na cozinha. É muito bom cozinhar, né? Ainda mais cozinhar para quem a gente ama. Aqui. Agora é isso, né? Agora é só aguardar a sopinha, os legumes, né? Ficar um pouquinho mole. E depois aí eu jogo esse sopão. Né? Tem o macarrão também. Esse macarrão aqui é aquele parafuso. Coloridinho até, igual de criança. Aí é isso. Deixa eu dar uma olhada como que tá aqui, daqui a pouquinho tá no. Enquanto isso, eu vou me organizar, que daqui a pouco tem que trabalhar, e é assim a dona de casa, né? Vamos lá, vamos seguindo. Enquanto tá amolecendo aqui os legumes, aí eu vou me ajeitar ali pra trabalhar. Agora, vou
colocar um pouquinho de... Vou colocar aqui sopão. Aqui sopão vai de olho mesmo. Eu acho que, como ele tem metade do pacote, eu acho que vou jogar essa metade do pacote, sabe? Pra ver se consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Segurar o celular. Opa! Não, eu já vou jogar aqui e já volto. Pera aí. De água, porque esse sopão ele rende muito. Então, aí agora eu vou ver como que ele... Tá vendo aqui? Ele vai dar uma encorpada agora. Vou fechar um pouquinho a panela, deixar ele encorpar um pouquinho, mas sempre mexendo para ele não grudar. Gente, se vocês verem como que eu improvisei, esse celular vai ficar assim nessa posição. Ai, ai. Peguei uma bacia aqui que tinha uma alça. Aí encaixei, eu tinha aquele pau de selfie. Coloquei o celular nele, encaixei aqui na alça aqui da bacia. Tá aí, né? Bom, vamos ver se não vai cair, né? Qualquer coisa eu tô atenta aqui. Então, aí agora eu vou deixar o sopão, né, ele encorpar. Eu já vou jogar pelo que eu vi aqui, vou precisar jogar um pouquinho de macarrão. Mas igual eu tinha falado antes, assim, cozinha não tem regra, né? Tem gente que trabalha só com as medidas, né? Tudo certinho. É muito bom ter as medidas, mas pra mim não funciona. Eu gosto de... Eu acho que já é prática, né? Vou fazendo a comida assim de olho mesmo. Até o sabor. Eu não tenho costume de provar, não. O sopão agora eu vou provar, mas eu não tenho costume de provar comida. É mais assim, de olho pelo cheiro. É engraçado isso, né? Pra ver comida é mais pelo cheiro. Aqui, ó. Deixa eu ver os legumes aqui. A batatinha, ó. Os legumes já estão cozidos. E depois, por último, é só jogar as folhas, né? Jogar o verdinho aqui pra ficar bem bonitinho. Às vezes eu gosto de fazer sopa, assim, bater, né? Por exemplo, mandioca, né? Até mesmo a batata, né? Podia ter cozinhado ela e depois batido, jogado o caldo aqui. Cada dia eu faço de um jeito. O importante é que sempre dá certo. Vou provar o sal. Vamos ver se está aprovado. E pode ser que precise de um pouquinho mais de água. Vamos ver. Tá vendo que eu falo que eu cozinho é de olho? Tá muito bom. Só que assim, o sal ele tá levinho. Como eu imaginei que ia ficar. Vou colocar só um pouquinho mais de sal. E aí eu acho que vai ficar bom. Só um pouquinho de sal agora. Agora. Falei, ó, acho que eu vou usar um pouquinho de água.
Eu gosto de sopa encorpada, mas meu marido ele gosta daquela sopa mais líquida. Então vai ter que colocar um pouquinho mais de água. Aqui, ó. Um pouquinho só. Depois quando ela esfria, tem que deixar ela mais líquida mesmo, porque depois quando ela esfria, ela... senão fica aquela sopa empapada. Aí fica bem seca, né? Vou colocar mais um pouquinho de água. Aí agora, é só mais calminho um pouco aqui, só pra garantir que ela não fique empapada. Aí eu vou deixar agora, deixa ferver mais um pouquinho. Aqui, ó, já tá fervendo. Agora eu vou jogar os verdinhos. Aí eu piquei bem grosseiramente, porque eles vão desmanchando, né, depois. Caiu aqui fora. Gente, olha como que fica. Vocês podem achar muito, mas daqui a pouco vocês vão ver. Quem vai murchar. Outra coisa, é bom ter uma coisa verde, uma folhinha, né, ali no meio da comida. A digestão, tá? Não me achem exagerada, é que eu gosto mesmo. Aqui, ó, tá vendo? Ó, já começou a murchar, ó. Olha, hoje eu tomei café mais tarde. E aí eu não ia almoçar, mas essa sopa ela tá tão bonita, ela tá tão... Provei agora, sabe? Ela tá, o paladar dela tá incrível. Eu acho que eu vou comer um pouquinho, vou colocar uma cumbuquinha ali, viu? Aí é isso, aí agora... Aí eu vou desligar aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês como ficou essa sopa. Olha aqui, que delícia! Aí é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouquinho da manhã comigo, né? Muito obrigada, tá? Pra quem assistiu. Beijos, fiquem com Deus. Se vocês puderem se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, eu agradeço. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.